Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada estamos estudando o Verbo. Que tema da hora, gente! Olha, vida e obra de Jesus com base no Evangelho de João. Se tem alguém que poderia falar com propriedade, alguém que andava muito perto de Jesus, deitava no colo de Jesus, seguia Jesus desde muito jovem, era uma testemunha ocular da vida de Jesus, essa pessoa era João. Então temos muito que aprender, temos aprendido muito nessa temporada, eu tenho crescido bastante espiritualmente, espero que você esteja tendo a mesma experiência também aí com a sua classe da Escola Sabatina, individualmente, sozinho em casa, cada manhã, cada dia, aprendendo um pouco mais a respeito da pessoa maravilhosa e incomparável, o incomparável Jesus Cristo, tá bom? Bom, eu tenho a alegria de poder receber aqui mais uma vez eles que representam a juventude missionária aqui adventista na América do Sul. Eles representam jovens de vários lugares e países diferentes. E eu tenho o prazer de apresentar aqui mais uma vez aqui conosco nossa bancada, gente. Ele que veio direto de Petrolina, no Pernambuco, mas que é baiano. Até onde eu sei é baiana, viu? Ele gosta de tecnologia, de redes sociais, é um cara muito simpático, agradável. Companhia agradável, viu, gente? Esse é demais, hein? Ele segurou o anjo. Jacó! Bem-vindo, Jacó, mais uma vez aqui ao podcast Contexto. É um prazer para te receber aqui, tá? Obrigadão, viu, pastor? Por mais um convite, é um prazer realmente estar aqui e compartilhar um pouquinho aí do estudo da lição, viu? Muito bom mesmo. Que legal. Muito obrigado. Você veio com uma garota especial aí, quem é? Sim, ela que é de Santa Catarina. Olha aí. Ela, pô, eu não conheço uma pessoa para defender tanto Ela é estado gaúcha, dela. né? Mas cresceu. Não, gaúcha não, peraí. A Manu! Manu. Ela quase briga comigo porque eu gosto de falar Manu. Não, é Mas é Manu. Manu. Ai, direto de Blumenau. Blumenau, Isso. Santa Catarina. Gente, é um prazer estar aqui novamente. Poder compartilhar da palavra do Senhor é a melhor coisa que tem pra fazer. Eu pensei que era um é integrante do prazer. Magenóstico, cara. Eu fiquei na dúvida. Ai, olha aí, ó. É. Aí Mas... Gente, eu tenho que mandar beijo. Porque no último eu esqueci de mandar beijo pra algumas pessoas. Então vou mandar nesse. Pra não receber. Porque eu quero mandar um beijo pro meu irmão, pra minha cunhada Vanessa, E teu irmão, como é que chama? Michael, Michael. Vanessa e também para os meus outros dois sobrinhos, que eu tenho a Diana, mas eu tenho outros dois sobrinhos, que é o Samuel e o Israel. Então eu quero mandar um beijo para eles e pros meus tios. Gente, família toda se sinta beijada aí em Santa Catarina, viu? Porque se for citar todo mundo. Mas eu tenho que apresentar também outra pessoa, que é o nosso representante da União Paraguaia, aquele é lá de Natálio. Acho que eu falei certo. Olha. Rodrigo. Olha. Natálio. Tá errado? Muito obrigado. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Muito obrigado, pastor, pelo convite de novo aqui. Eu me sinto muito privilegiado de poder estar um pouquinho mais aqui sempre. E obrigado por isso. Também eu quero mandar um saludo aí para minha família no Paraguai, a minha mãe, o meu pai, que a minha mãe é Fabiana, Silvano, e o meu irmão, que é Danilo. Então, que eles sentam o beijo também daqui, desde Brasil até lá do Paraguai. E claro que eu não posso esquecer do nosso rei do basquete, que é o pastor Fabrício. Então, Pressão, hein? Valeu, Rodrigão. Que gostoso de ver seu sotaque, viu? Tá mandando bala no português aí, viu? obrigado. Deus te abençoe, tá? Obrigado mais uma vez pela sua parceria, dedicação sempre em tudo que a gente precisa, tá? Bom, a gente tem aqui o prazer de receber essa bancada, mas também queremos desafiar você a continuar firme aí, tá bom? Perseguindo a gente nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, você acompanha todo o bastidor, quem vai estar participando cada semana, os cortes da semana, que está acontecendo aqui no campo, na América do Sul também. Está sendo uma oportunidade de a gente poder estar se comunicando sempre através das nossas redes sociais, tá? Não vai lá, não esquece de ir lá, tá? Jovens Adventistas APL, e acompanha os bastidores do podcast no contexto também. Você pode acompanhar também esse conteúdo no nosso canal do YouTube, Paulista Leste, sempre semanalmente, no início da semana. Você tem acesso a esse conteúdo, a minutagem, dia após dia, para você aprofundar seus conhecimentos. Tem um insight aí, quem sabe, de alguma ideia, do bate-papo que está tendo aqui, para que você aprofunde a sua experiência de conhecimento da Bíblia, de Deus, através do estudo da Bíblia, tá bom? E se preferir na sua plataforma de áudio, procura lá por podcast no contexto. E escuto aí, caminhando, correndo, na academia, no metrô, no ônibus, não importa onde, mas alimente-se da palavra de Deus. Beleza? Eu queria pedir aqui a Manu para fazer uma oração especial aqui, pedindo a Deus que nos abençoe nesse estudo que tá incrível. Ora aí, Manu. Oremos.
Senhor Deus, maravilhoso Pai, Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos compartilhar sobre a sua palavra. Queremos te pedir, Senhor, em especial, que o Espírito Santo se faça presente aqui, para que, da mesma forma que ele inspirou os escritores da Bíblia, que nesse momento ele possa se fazer presente para que nós possamos entender o que ele queria passar naquela época, quando foi escrito. Venha abençoar a cada um de nós, nos dê um entendimento, é isso que te pedimos e te agradecemos. Em teu santo e amado nome, amém. Amém, amém. Obrigado, Bonuzinha. Bom, tema de hoje, gente, na tela, encontrando foi ótimo. Entrando em conflito. Entrando em conflito. Tire da semana já tá aí. Eu vou ler 2 textos só, porque recomendação, leia o capítulo 5 e o capítulo 6 inteiro, tá bom? São 2 episódios muito interessantes, 2 grandes milagres. Tem sempre uma história entre um e outro aí, tá muito legal. Mas é uma história emblemática da Bíblia, um milagre incrível, um dos sinais, né? João chama de sinais, os milagres. É o encontro de Jesus com um homem, né? Que estava doente, né? Paralítico há 38 anos. Capítulo 5, verso 5. E quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, que pergunta, hein? Mas vamos lá, você gostaria de ser curado? O que é que você acha? Perguntasse para um cara de 30 anos, Jesus é demais, né? Porque parece boba, né? Pergunta, mas ele não vai fazer o que a gente não tem o mínimo interesse que ele faça, né? E ele pergunta, né? Você gostaria de ser curado? E o homem respondeu, em vez de falar, eu quero, Senhor. Ele começou a falar, eu não consigo, Senhor, porque não tenho como me colocar no tanque, né, quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Jesus olhou para ele de novo, e ao invés de perguntar, sabe o que ele fez? Ele disse logo direto, levanta-te, pega a sua cama, o seu leito e ande. E aí diz que isso aconteceu, ele levantou, saiu, imagina até esse cara pulando de alegria, não é, com a sua caminha na mão ali. Só depois disso é que o evangelista foi falar que só tinha um probleminha, né? Não para Jesus, né, mas para os fariseus. Era sábado e havia todo um ritual criado em torno do sábado, leis que Deus não criou, né, que restringiam as pessoas de andar até 1000 metros, carregar qualquer coisa que fizesse, era como se estivesse quebrando o sábado. Isso gerou um conflito intenso. Na realidade, o tema da semana resume muito bem o que esses 2 capítulos, daqui para frente até o final do Evangelho, o que vai acontecer com Jesus, né? Parece que toda vez que ele fazia um milagre, e ao invés das pessoas ficarem alegres, felizes, né, com o poder de Deus sendo manifestado, isso gerava muito conflito, atrito, revolta, raiva, ira e rejeição, né, especialmente dos líderes religiosos em relação a Jesus. Quando você vai para o capítulo 6 de João, eu vou ler somente o que está aqui no versículo 35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Mesmo que parecido com a história anterior, né? Quem beber dessa água jamais terá sede. Agora aqui, quem comer deste pão jamais terá fome. É um episódio dentro do contexto da multiplicação dos pães que Jesus fez. A multidão ficou feliz, não é? Mas quando viram Jesus multiplicando o pão, quiseram quase que forçar ele a se tornar rei. E ele, né, logicamente não aceitou daquela forma. Ele era o próprio rei, né? Mas não aceitou. E o pessoal ficava mais uma vez, e agora? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para crer em Deus, né? O que eu tenho que fazer para receber um milagre? E é interessante, né? O verso 28, nós também queremos realizar as obras de Deus. Ah, é? Disseram eles. O que devemos fazer? Jesus não tem que fazer nada. Jesus disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês, que vocês creiam naquele que ele enviou, né? Mais uma vez, João fala de crer, de relacionamento, de confiança. E, como foi na lição passada, no episódio passado aí, não precisamos de um milagre para crer em Deus, né? Só precisamos crer na sua palavra, ouvir a sua voz e crer no seu plano para a nossa vida. Bom, o fato é que esses episódios, tanto a cura desse aleijado, como também a multiplicação dos pães, gerou muito conflito, e é sobre isso que a gente vai conversar ao longo desse episódio de hoje. Beleza? Eu queria ouvir de vocês aqui rapidinho, com a tirinha na tela, eu queria ouvir a impressão de vocês. É sempre muito bom poder parar para a gente começar uma lição já refletindo nessa parte da tirinha. Eu queria ouvir vocês aqui, tá? Como o Jacó já vai falar, damas primeiro. Manda bala, Manu. Então, hoje vai ser as damas primeiro mesmo. O que te chamou a atenção aí? Vamos lá. Assim, particularmente, eu estou amando os memes que estão colocando na lição.
E o de hoje, ele é exatamente o puro suco da humanidade. O que seria o puro suco da humanidade? Seria algo muito clássico, né? Padrão, assim, que a humanidade geralmente tende a fazer. E com a tirinha, eu anotei 3 coisas que são o puro suco da humanidade. Arrogância, ambição e procurar a Jesus somente quando a barriga tá vazia. É porque a gente vê em por vários interesse, momentos... né? Sim, a gente vê em vários momentos da Bíblia, Jesus oferecendo a sua graça, porém a incredulidade do povo estava corrompendo eles, né? Até mesmo os próprios discípulos, com a sua incredulidade de que Deus poderia multiplicar, que Jesus poderia multiplicar o alimento, foi esbanjada ali no texto bíblico. Olha aí. E também, não posso deixar de falar, que a nossa conexão com Deus, ela não deve ser relacionada somente com esses milagres, mas sim a intimidade que nós temos com Ele. E aqui fica bem claro que, principalmente na segunda parte da tirinha, que a população, ela tinha um relacionamento com Deus limitado à procura de milagres, e não realmente a querer a graça de Jesus. Interessante, né? E aí, gente, e vocês? Bem, eu achei interessante realmente, né? Puro suco da humanidade. Incrível. É como se juntasse aí tudo que é de ruim aí. O que é peculiar nosso, Sim, né? exatamente, né? Algo do ser humano realmente. O interesse, né, em relação aí ao milagre aí em específico da multiplicação dos pães, né? Como a humanidade, eles queriam algo realmente fácil, né? Vamos seguir Jesus por interesse, por milagre, tem pão, tem Quem peixe. não quer um rei desse, hein? Quem Tem não tudo. quer, tem tudo, né? E outro lado, a arrogância aí dos líderes, achando que era uma blasfêmia, né? Falar que Jesus era Deus, que era o Messias, Mesmo depois de ver ele fazendo tudo que estava exatamente. fazendo, né? Sendo que eles não aceitavam porque talvez não faziam os gostos que eles queriam. Eles esperavam um Messias que agradasse a eles, que confirmasse aquilo que eles faziam. Queria um Messias exclusivista, Isso. né? Um Messias poderoso, um Messias que, quem sabe, iria romper com o jugo, né, de Roma, um Messias que viesse ali, quem sabe, reforçar as práticas deles, né, Sim. corruptas. Desse parabéns para eles, né? acho que é Parece mais- que eles fazem tudo que é certinho. mais né? Vocês estão perfeitos. Acho que a maior irritação deles era que Jesus era completamente diferente, né? E Era Jesus, muito diferente. interessante que ele andava ao contrário, né? Sempre procurava geralmente a multidão, os pobres, os mais necessitados, e isso atiçava ainda mais a raiva por Jesus. Com certeza. E aí? Bom, Daniel? a minha impressão também foi um pouquinho baseado no que o Jacó falou, só Aham. que foi interessante como que ele quebrou uma culturalidade daquela época, né? Que, assim como o Jacó falou, que ele andava mais com os pobres. E o povo, ele ficava um pouco muito revoltado e ficava sentenciando a Jesus porque ele estava com eles. E também um pouquinho sobre o outro lado, também que os que estavam com eles, às vezes estavam só por interesse. Nem estavam porque geralmente queriam conhecer ele, senão porque ele estava enchendo a barriga deles. E assim como a Manu falou, muitas vezes ele seguia ele só porque tinha a barriga vazia. Uhum. Bom, o que me chamou a atenção aqui é o fato de que parece que, para quem não quer crer, tudo que Jesus faz sempre vai ser insuficiente. Nunca vai ser definitivo, né? E é impressionante, né? Porque João faz questão de falar nos 2 episódios, tanto esse quanto no próximo vai ter isso, na cura de um cego de nascença. Ele fala, conta o milagre, diz o que aconteceu, fala das orientações de Jesus, da reação das pessoas, e depois ele fala, e era sábado. E às vezes a gente se perde também na mesma situação, né? Às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que é periférico, ao invés de se alegrar com o que realmente é importante. Cara, ninguém ficou fora, né, pelo que está aqui no registro bíblico, né, feliz pela cura de um cara que estava doente há 38 anos, cara. É porque também ninguém ligava pra ele, né? Pois é. Né, ninguém aplaudiu. Então, a gente pode perceber que estava tudo realmente bastante invertido, né? Você vê isso também no milagre da multiplicação. Você percebe, você lê o capítulo todo, você percebe que a mesma multidão que aplaudiu Jesus e queria fazer dele rei a qualquer custo, é a mesma multidão que o rejeitou, né? Que se escandalizou nele, né? E que abandonou ele. Então, basear a nossa fé realmente naquilo que a gente pode imaginar como algo sobrenatural, né? Como um milagre, ou como regra sem sentido, elas não vão dar
o tipo de relacionamento que Deus espera ter com a gente, né? Então eu percebi que toda vez que essa má compreensão acontecer, como foi no passado e hoje também, ele continua sendo do mesmo jeito, né? Sempre vai gerar conflito. Porque os valores de Jesus, o plano de Jesus, a verdade de Jesus, a forma como ele quer que a gente viva, ela é contrária, né, a esse suprassumo nosso natural, né? Egoísta, mau, interesseiro, né? Que não se alegra com aquilo que Deus espera que a gente se alegre. E diz que a partir daqui, praticamente no Evangelho, né, Manu, essa oposição ela só cresceu, né? Antes ela era aqui meio que velada, mas segundo a cronologia aqui de João, a partir daqui parece que meio que generalizada, né? Os líderes religiosos começaram a contaminar mais pessoas, tanto que a multidão agora faz parte desse grupo que se revolta contra Jesus. E é isso mesmo? A partir desse momento, a oposição ela começa a ser mais crescente em relação a Jesus? Cara, eu achei muito irônico, na verdade. A partir de domingo, né, que vai estar Deveria ser ao contrário, né? Sim, porque é uma conta simples e de proporção. Quanto mais sinais, quanto mais milagres, mais diálogos em questão quantitativa contra Jesus existiam. E ali fica mais do que claro, né, que com o aumento dos sinais, junto com isso também a soma da arrogância e da ignorância humana resultava nos conflitos de incredulidade daquele povo, né? E não porque não tinham provas, mas sim porque eles realmente não queriam ver. E como não estava me satisfazendo, então eu vou ser opositor a isso, porque agora não tá mais fazendo de acordo com os meus desejos. Cara, e era um após o outro, né? Sim. Você vê ali a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães, né? Jesus acalma a tempestade, num caso relacionado aos seus discípulos, né? Ele anda sobre o mar. A gente vai perceber, né, que o capítulo todo de João, ele descreve uma reação inesperada, né? Tanto dos discípulos quanto também da multidão das pessoas que estavam ali presenciando aqueles milagres, né? E esse padrão é semelhante, né, no capítulo 6 também, do mesmo jeito. Os milagres poderosos de Jesus, né? Todo o diálogo que acontece ali, né, com Jesus e com os fariseus, com a multidão, não é? Com as pessoas que estavam ali observando o que Jesus tinha feito para salvar e para curar aquele homem no sábado. Achei muito legal, né? João usa esse padrão, né, para enfatizar dois conceitos que estão conectados, né? Revelação e conflito. Toda vez que Jesus se revelava, mostrava quem ele era, as pessoas, elas, né, naquela época se eram confrontadas. Isso gerava geralmente conflito, né? E eu, pensando na minha vida também, foi assim também, viu? Quando Jesus se revelou para mim, tentou se revelar para mim, na minha casa, através da minha irmã, cara, foi ruim, porque eu não queria. Eu achava aquilo estranho, a perca de tempo. Que ela quisesse, tudo bem, mas querer me alcançar, querer me converter, não fazia muito sentido. Até eu conhecer a Jesus e a sua palavra. Embora eu tivesse uma Bíblia, né? Mas eu não lia. Então, como eu não tinha uma experiência com ele, um contato com ele, eu ia estar sempre cheio de preconceitos, né? Daquilo que eu achava que era uma vida de um cristão, né? Mas geralmente quando ele se revela a nós, como era feito, a gente se imagina aquele povo, né? Que eles não aceitam, como é que pode? E nós, a gente tem aceitado também, a gente tem sido mais susceptível, né? A ouvir a voz de Deus, a gente fica mais sensível, ou a gente tem dificuldade de reconhecer que realmente a gente, por natureza, a semelhança deles, a gente também tem, por natureza, oposição, né? Ao plano de Deus para a nossa vida. Quanto mais plenamente Jesus revelava o Pai, mais forte se tornava a oposição. E isso é uma realidade hoje. A gente vê pessoas hoje, né, nas redes sociais, abertamente, às vezes até em igrejas, em púlpitos de igrejas, pregando o contrário, né, àquilo que Jesus quis ensinar. E fazem isso com uma militância tão forte, né? Como Deus falou da família, não, a família agora não é mais assim. A sexualidade, não é mais assim, é do jeito que eu quiser, não é como eu quero. Alimentação, que negócio de alimentação, como que eu quiser, não importa, o corpo é meu. Então parece que sempre há o sábado. Por que sábado? Mandamentos, coisa do passado. Parece que há sempre uma oposição em relação àquilo que Jesus revela para cada um de nós. Isso é uma realidade, né? No Evangelho de João. E parece que essa oposição aqui, ela se torna cada vez mais forte. E, pastor, Oi. Uma coisa também que você leu bem a partezinha que eu destaquei sobre quanto mais plenamente Jesus revelava o Pai, mais forte se tornava a oposição. Eu achei tão triste isso,
Porque quando a gente vai ali no capítulo de João, né? No texto que era pra gente ter lido, principalmente ali no capítulo 5, a partir do verso 19, ele vai estar falando que, cara, Jesus veio pra isso. Jesus veio pra revelar o Pai pra nós. E mesmo assim, Jesus vindo e dispondo isso pra cada um de nós, o que já é incrível, as pessoas mesmo assim iam e colocavam o seu achismo acima do que Jesus falava, e isso que é também o puro suco da humanidade, né? Eu colocar a minha opinião independente dos O fatos acima, existentes. né? Uhum. A minha Isso. opinião é mais importante. Até porque os líderes, principalmente, eles eram conhecedores da profecia do Messias. E o Do que ele viria Messias... fazer, né? Isso, exatamente. E o Messias, realmente era para fazer isso, revelar a Deus, né, salvar a humanidade. Uhum. Mas como a gente vê que o conflito começa porque o bem e o mal são caminhos opostos. Então, o conhecer é diferente de estar vivendo uma vida realmente de um cristão. Então, os líderes, eles conheciam, mas eles não estavam conectados de forma verdadeira com Deus. Então, quando Jesus, de certa forma, não agradou a eles, aí eles deram brecha, né? Foi usado por Satanás, de certa forma. Uhum. E os, Isso e os que mais se opuseram eram os que Os mais mais conhecia. estudavam. Olha, isso tem uma lição pra gente, hein? E Os mais algo conhecidos. incrível também, que também aí nós podemos ver o verdadeiro cristianismo em saber e em ação. O que nós estamos acionando? Como é o verdadeiro cristianismo de ação e não de só conhecer. Uhum. Praticar. Bom, Jesus está agora voltando da Galileia, né, ele passa por lá, na região da Galileia, ele faz milagres, etc. Contacta pessoas. E agora está de volta para Jerusalém. E parece que quando ele chega em Jerusalém, Jacó, ele vai direto, o episódio capítulo 5 é isso, né? Ele vai direto para um ambiente, né, que era tido como lugar de curas, de milagres e tal. Ele vai para o tanque de Betsaida e onde ali se acumulavam muitos enfermos e parece que ele dá uma atenção especial a um que já estava lá há muito, mas há muito tempo, né? Até a lição tem uma perguntinha bem interessante aqui. Por que esse milagre, né, e discurso foram o ponto de virada que levou as pessoas de Jerusalém a quererem matar Jesus, né? Percebe que a partir desse momento aqui, cria-se uma espécie de complô orquestrado, organizado, né? Porque a partir daqui, tudo que Jesus fazia era um pretexto para que as pessoas acusassem e até pensassem, né, e planejassem matá-lo. E aqui parece que se torna muito evidente. O que você queria destacar aqui da parte do compreender, Jacó? Pronto, né? A parte de segunda-feira vai aprofundar aí a parte da cura do paralítico, que realmente esperava por 38 anos, né, essa cura. E tem essa crença de que quando a água era agitada, quem entrasse primeiro era curado. E por ele não ter essa possibilidade de entrar rápido no tanque, então sempre ele nunca era curado, digamos assim, passou esse tempo todo, né? E Jesus perguntou para ele, né, se ele queria ser curado. E é claro que ele queria. Uma pergunta muito óbvia, né? Mas ele falou, Senhor, não tem ninguém que possa me levar até o tanque, né? E aí Jesus falou, levante-te, né, toma teu leito e ande, né? E assim ele, pela fé na palavra de Jesus, ele foi curado, né? E é interessante, né? Como quem estava vendo ali, os líderes, ao invés de ficar admirado pelo milagre, porque certamente eles conheciam o paralítico. Há 38 anos, imagina. Cara parado Eles- no mesmo lugar. Sim, possivelmente ali era constantemente, eles viam esse paralítico, constantemente. Imagina um sofrimento realmente muito grande. Então, Durante eles muito ficar admirado e realmente sabendo, será que foi Deus realmente que fez esse milagre? Poxa, como? Não, eles foram querer acusar. Não, hoje foi sábado, hoje é sábado, não pode curar. Quem foi que curou? E aí o paralítico não conseguiu de forma imediata apontar quem curou ele, porque Jesus tinha uma não- multidão, né? Não Jesus se ali. identificou, né? Exatamente. E aí, mais tarde, que o paralítico teve novamente um encontro com Jesus, e aí falou, foi Jesus que me curou, né? E aí os líderes começaram a ter esse desejo de matar a Jesus, né? Veja como é algo muito forte. Só porque não estava seguindo as suas regras, digamos assim, né? É interessante aqui porque o texto menciona que
eles queriam usar Moisés para acusar Jesus, né? Sim. Né? Os ensinamentos de Moisés, coisas que Moisés nunca ensinou, não é? E os mandamentos de Deus, em especial, especialmente o sábado, né? Que Jesus, de forma recorrente, os evangelhos, todos os sinóticos, né? Os 3 primeiros, e também João, eles destacam essa realidade de Jesus como tendo uma atenção especial para fazer curas e milagres no sábado. De forma proposital, porque Proposital. Jesus queria ensinar sobre... Ressignificar o que de fato Isso, era propósito do exatamente, sábado, porque né? tinha perdido esse significado. As pessoas guardavam o sábado de uma forma como um fardo, um peso. Não era um dia agradável. Eles não podiam nem cuspir e pisar porque estariam regando e arando a terra, por exemplo. Então era um fardo, não podia andar muito, não podia ter uma quantidade de peso que podia levar de carga. Então era um fardo. Então realmente Jesus ele fazia isso de uma forma proposital para poder ensinar a forma correta de guardar o sábado, que era um dia dedicado para Deus e para poder fazer o bem. E curar, fazer um milagre como Jesus fez, que bem melhor do que esse, né? É um dia realmente correto para fazer o bem. Então, acho que um recado importante para nós, né, que Jesus queria dar e deu no passado, também a gente às vezes tem dificuldade disso, né? O sábado é um dia para abençoar as pessoas, né? O sábado é um dia de cura, o sábado é um dia para fazer aquilo que é necessário à vida, não é? E a gente às vezes se perde, né, nesse monte de regras de pode, não pode, né? Que é pecado, que não é, e se esquece de fazer o que Deus pediu para a gente fazer, que é fazer o bem nesse dia, né? Abençoar quem precisa, ajudar quem está necessitado, levar vida. Jesus deu vida naquele dia, né? Isso acontece no episódio também em relação a uma pessoa que estava com a mão ressecada, o exemplo que ele deu com a história também do pastor que a ovelha cai no buraco e tal, etc. O dia é um dia para fazer o bem. Eu sou o dono do sábado, estou dizendo que tem que ser feito, então segue. A revolta dos discípulos, dos líderes, é que eles queriam que Jesus encaixasse nas regrinhas deles, né? Ao invés de celebrar o que Jesus foi capaz de fazer. Ele era o dono da vida e também tinha capacidade de julgar. Ele é que tinha capacidade de dizer o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia. Mas era interessante, né? Como eles estavam tão cegos em relação ao que Jesus veio fazer, que rejeitaram a proposta de Jesus, né? E lá na casa do Owen, eu tava lendo do lado do Jacó esse texto, e ele tava escutando, eu ri, porque, cara, as respostas de Jesus são, tipo assim, as melhores. Ai, parece óbvio falar isso, mas quando você, tipo assim, lê com o intuito de, tipo, como é que teria sido naquele momento, você não tem como não rir. Tanto é que aqui no versículo 17 do capítulo 5 também vai falar assim, mas Jesus... 17 não, 16. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, pronto, se meu pai tá trabalhando, eu também tô trabalhando. E a gente pensa, não, trabalho é muito um fardo, né? Esses tempos, uma moça que a gente foi visitar perguntou sobre isso, sobre trabalho, né? Porque trabalho é um fardo e tal. Não, aqui é um trabalho diferente. Ele tá fazendo pelo outro. Ele não... Jesus, o que ia receber com aquilo? Recebeu o xingão, né? Foi xingado. Foi isso que ele recebeu. Não era um trabalho, não, eu vou te dar isso para receber. Não, Jesus fez isso porque ele estava expressando o amor do Pai. Novamente, com a autoridade como Filho de Deus, ele estava ali para expressar o que nós devemos expressar, que é o amor de Deus. A própria Bíblia, né, o próprio Velho Testamento, descreveria em detalhes o que é que o Messias deveria fazer. Curar, dar vida, certo? Ele é o juiz de toda a terra, né? Ele tem poder para dar a vida, para restaurar, né, para transformar, para curar, para tirar as pessoas de uma condição espiritual, né, de sofrimento para uma vida plena, livre ao lado dele, né? E aí Cristo destacou, né, que ao rejeitarem o claro testemunho das Escrituras, eles enfrentaram um novo acusador. E o acusador deles agora seria o próprio Moisés, aqueles a quem eles tanto veneravam, né? E, não, porque na lei de Moisés mandou o sábado, eles queriam um monte de regrinhas, né? E agora a própria lei que eles tanto defendiam, agora estava acusando eles, porque estavam rejeitando a própria fonte da vida, que era Jesus Cristo, né? O próprio Messias. Caminhando aqui para terça-feira, eu queria pedir ajuda aqui do nosso brother aqui, o Rodrigão, porque esse conflito ele acontece na Galileia, né? E Jesus faz algumas afirmações, né? Especialmente agora no capítulo 6, que chocam as pessoas, né? Ele assume um atributo que só Deus tinha.
E interessante porque também João, só ele usa esse termo, né? Eu sou. Eu sou. E aí, Rodrigão, por que esse conflito ele se intensifica mais ainda? Tem o primeiro episódio da cura do paralítico e agora também um outro episódio que é a multiplicação dos pães. O que aconteceu nesse contexto todo aí? Isso mesmo. É incrível porque eles só estavam focados no que ele fez, que é o principal, que praticamente a lição se basa que os que estavam em as 5.000 pessoas que ele anuncia, eles estavam mais preocupados porque Deus, ele fez os milagres dos pães e dos peixes. E então eles se saciaram e eles queriam mais. Aham. Incluso fala assim, em vez de eles entender que a quantidade de Deus era mais sobre a graça e não sobre os alimentos, eles tiveram essa percepção errada de que eles só queriam encher a barriga. Incluso aí Deus, ele fala diretamente, eu sou o pão da vida. Então, eu sou. Mas ele não se referia a que eles comessem de Deus, senão que eles deveriam de ter uma espiritualidade e de entender que ele era o pão da vida, que quando nós entendemos que ele realmente é tudo que nós precisamos, nós já não precisaríamos de mais nada. Interessante, né? Porque da mesma forma que Moisés foi rejeitado, né? Uhum. No deserto, né? Ele ora a Deus, faz milagres, pão cai do céu. E mesmo assim ele foi rejeitado, né? Porque ele representava Jesus. É a mesma experiência que também Jesus passa, né? Após fazer todos esses milagres, né? No caso aqui, alimentar tantas pessoas de forma sobrenatural. Jesus também, ele é rejeitado. Quando Jesus começa a explicar, olha, lembra do maná e tal, ele também me representava. Eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu e quem não comer deste pão, ele não tem vida. E eles não entendem praticamente nada. Quando Jesus agora fala claramente, eu sou o próprio Deus, eu sou aquele que tem poder e sou maior do que Moisés, eu sou aquele que falou com Moisés na sarça ardente. Foi um O choque mesmo. para eles. Foi muito. Agora, eu fiquei também tentando me colocar no lugar deles, viu? Mas, ao mesmo tempo que a gente fica assim, meio que assustado, se Jesus fala assim, ó, creia em mim pelo menos por aquilo que eu faço. Creiam nas obras que eu estou fazendo e se questionem, não fiquem só vendo o estereótipo, né? O exterior. O que eu estou fazendo é importante que vocês façam uma análise, uma reflexão. E era o que não era feito, né? Porque as pretensões deles eram outras, né? Quando Jesus multiplica os pães, né, ele percebe que eles queriam fazer Jesus o seu próprio rei, né? A alegação de Jesus causou grande agitação, né? Quando o coração resiste à verdade, produz conflito. Não sei se já experimentaram isso com alguém, que vocês compartilharam a verdade, compartilharam a palavra de Deus, e aquela pessoa começou a entrar em conflito, como se tivesse um conflito acontecendo dentro dela. Alguém já conseguiu presenciar isso aqui na vida de alguém? De certa forma, a coisa sempre acontece, né? Sim. Porque, independente de quanto você esteja apto, que nem a gente viu na semana passada sobre Nicodemos, independente do quanto você esteja apto, quando você aceita Jesus, quando você abre a Bíblia, pede uma transformação. Então vai pedir algum conflito dentro de você. Uhum. Todos temos esses conflitos e com certeza sempre acontece, pelo menos nos estudos. Sim, é interessante também como é a natureza humana, né? A natureza humana, a gente comparar com o povo de Israel, por mais milagres que aconteciam, o povo sempre ali, nossa, Deus fez isso. No outro dia já esquecia, começava a murmurar, a querer mais. E assim também com o próprio Jesus, né? Eles viram vários e vários milagres, mas porque eles não entenderam o plano de Deus. A visão que essas pessoas estavam tendo era algo passageiro, era algo fixado aqui na terra. Por isso que eles queriam promover Jesus como rei, à força, né? Então, entender o plano de Deus é fundamental. Não é só saber, né? Mas é entender também. Isso. Porque eles conheciam, né? Eles eram conhecedores do Messias e dos seus planos. Mas eles não entendiam, né? Eles não viviam isso. A proposta de Jesus era romper, cara, completamente com o que eles pensavam, né? Queriam um reino aqui, meu reino não é daqui. A gente quer pão, mas não é só esse pão que eu quero te dar. Você comer esse pão vai ter fome. Eu tenho um outro pão para te oferecer, né? Um compromisso comigo. Eu quero ser o seu pão de cada dia, né? E eu fico tentando imaginar como deve ter sido difícil para Jesus explicar tudo isso. Mesmo tentando ser claro, direto,
simples, nesse caso aqui, aberto, né? Quantas vezes ele é questionado, ele começa a responder, assim, meio que indiretamente, por parábola. Aqui não, só pergunta quem é. Não, eu sou o pão, viu, que desceu do céu. Eu sou o próprio Deus, encarnado. Então a gente percebe ele abrindo abertamente isso, enquanto deveria, óbvio, a gente fica feliz por isso, né? Porque o capítulo 6 não diz que todo mundo não, né, rejeitou, não aceitou, se escandalizou, não. Enquanto alguns não aceitaram, vários também acreditaram, aceitaram a proposta de Jesus, né? E a gente percebe que diante da verdade de Deus, sempre a gente vai ter duas reações, né? Sempre vão ter pessoas que vão abraçar, vão aceitar, vão submeter, vão acreditar, e vai ter outras pessoas que não vão. Pode descer fogo do céu, a pessoa não vai aceitar. Pode multiplicar uma tonelada de pães e a pessoa não vai aceitar. Porque não está disposto a aceitar aquele que faz o milagre. Então Jesus estava oferecendo mais do que mais uma ação sobrenatural, né, para suprir uma necessidade. Era ele queria se oferecer para eles. E até o texto diz assim que ele já havia dito que daria a própria vida pelo mundo. Ele iria morrer por eles, morrer por nós, né? Mas mesmo assim, por causa desse discurso, muitos seguidores de Jesus decidiram abandoná-lo, né? Inclusive, isso é tão sério que no final do capítulo 6, Jesus confronta até os próprios discípulos. Vocês também querem ir? Isso. Vocês não são obrigados a ficar, não. Ninguém por interesse não vai ficar. Mas ninguém é obrigado a me seguir. Se vai ficar, tem que ser se você quiser. E aí Pedro levanta e fala assim, pra onde a gente vai? A gente não tem pra onde ir. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. A gente vai ficar com o Senhor. Mas é uma decisão pessoal. E é incrível que nessa parte, ele já falou, no capítulo ele repete muitas vezes de que ele vai dar a vida por eles. E é incrível que parece que eles estavam nuvlados, a mente dele estava nublado, porque não conseguiam entender que ele já veio para salvar a humanidade. E para mim isso ficou assim, cara, será que nós não estamos fazendo o mesmo que nós escutamos que Deus morreu por nós e eles querem nos salvar e nós ainda assim rejeitamos ele? Outra coisa que também eu achei incrível, Jesus, ele é exemplo pra gente de várias formas, né? Tem nem como se a gente for citar uma por uma, vai demorar um monte aqui. Porém, pra mim, particularmente, a terça-feira me deu um exemplo muito bom de algo que eu tenho aprendido na missão. Porque na missão a gente aprende a lidar com pessoas, né? Obviamente, você tem que lidar com as pessoas. E quem está diariamente comigo sabe que eu sou uma pessoa de opinião muito forte, muito forte. E não parece. eu gosto de falar, né? Ninguém percebeu. Eu gosto, e eu tenho uma opinião, se eu tenho um embasamento pra ela, eu vou permanecer nela. Até, né? E com Jesus, ele estava com a razão, obviamente ele estava com a razão. E mesmo assim tinha murmurinho. E na parte de terça-feira, eu até anotei, Jesus ensinando como lidar com os problemas. Que aqui vai passar assim, ó. Para escapar daqueles planos ambiciosos e egoístas, Jesus se retirou sozinho para as montanhas e voltou para o lago na calada da noite. Ou seja, Jesus mostrando pra gente, eu particularmente, né? Pô, alguém fala alguma coisa, sobe até aqui, ó, o sangue chega a ferver e eu fico vermelha. Na hora já dá pra saber. Jesus mostrando ali, ó, Manu, você tá irritada? Silêncio, respire, sai. Sai de perto. Muitas vezes a gente quer lidar na hora, né? Principalmente quando é coisa assim, em particular, a gente fica assim, o sangue chega a ferver. Mas Jesus ensinando novamente pra gente, calma, respira, retira, aproveita o seu momento de solitude, não sozinho, com Deus, porque Ele sempre tá com você. Ora, respira, por mais que é difícil, faça, que você vai ter uma atitude melhor e, acima de tudo, uma atitude cristã, do que você teria se você abrisse a boca e começasse a falar. E pior que isso, a população ali, a multidão, queria fazer um checklist com Cristo. Isso que me deixou com mais raiva quando eu tava vendo. Por quê? Seguir regra ninguém quer. Seguir lei ninguém quer. Mas agora fazer um checklist, todo mundo ama fazer. E com Jesus era o mesmo. Enquanto meu bucho tá cheio, não, tranquilo. Jesus pode ficar aqui, falar o que quer, tá me dando comida, tá tudo certo. Mas agora, falou de regra, pera, calma aí, vamos com calma, que não é bem assim que funciona. Muitas vezes a gente quer, não, se Jesus faz isso, eu recebo ele. Se Deus faz isso, eu recebo ele. E muitas vezes a gente trata Jesus como um checklist das nossas necessidades terrenas. Mas Jesus, ele deixou muito claro no final que ele tem algo para oferecer
E que se você não quer, como o Senhor mesmo disse. E ali foi onde eu mais ri com Jacó, quando eu tava lendo. Que é basicamente Jesus falando, você não quer? Querido, pega aqui, ó. Pode ir, tá bom? Tchau, porque eu tenho algo muito bom pra te oferecer. E se você não quer, eu não vou te convencer, eu não vou te pegar à Eu vou força. respeitar a sua escolha. Eu vou respeitar a sua escolha, porque a escolha é sua. Então, a escolha de estar com Jesus, a escolha de viver com Jesus, é de cada um de nós. E muitas vezes a gente querendo fazer o checklist nosso, a gente deixa a oportunidade passar, porque a gente fecha os olhos e liga só no que a gente quer e não pronto a escutar o que Jesus quer falar pra gente, né? Engraçado aí, né, gente? Porque acho que uma das coisas muito fortes aqui, não tem que correr, porque tá passando aqui, mas só para fechar aqui, a gente percebe aqui nitidamente esse conflito entre o crer e não crer, né? Entre confiar e não confiar. E já é recorrente, né? Jesus já tinha provado de muitas formas, né? O poder que ele tinha. No meio que ele está caminhando no meio, né? Sobre as águas, caminhando, os discípulos angustiados, né? Desesperados, né? Com medo. Sou eu, calma, sou eu. Papai está aqui, fica tranquilo, né? Multiplicação dos pães e tal. Mas, Senhor, e depois acontece de novo, né? Mas e o povo? Eu já não te multipliquei uma vez? E até uma pergunta aqui bem legal, né? Bem para nós hoje, né? Porque a gente pode cometer o mesmo erro. Você já viveu circunstâncias que pareciam insuperáveis, mas depois percebeu que Deus tinha um plano? Você já se angustiou com alguma coisa? Passou por alguma situação? Eu fiquei passando assim, meu Deus, cara, como eu sou tonto, cara. Né? Como eu sou burro, cara, incrédulo, porque Deus já deu tantas provas em tantas situações, de tantas maneiras, coisas do dia a dia, no meu caso, pessoalmente, né? Situações que eu tenho que resolver, coisas envolvendo questão de família, filho, né? Inclusive, eu tava com muita coisa para fazer, tinha um compromisso marcado, tinha que ir, e aí a pessoa me ligou do nada e falou assim, não precisa vir não, porque eu já consegui uma pessoa pro seu lugar. E eu nem tinha pedido. Uma coisa tão boa para mim, foi tão importante, o senhor cuida de tudo, né? O senhor sabe até onde a gente pode suportar, até onde a gente aguenta, coisas que pareciam tão assim insuperadas, questões de saúde, questões emocionais, uma crise na família. Você pensa assim, meu Deus, como é que eu vou estudar? E agora? Como é que vai ser? Rapaz, olha o passado, olha o que eu fiz até agora, eu não vou cuidar daqui pra frente. Não faz sentido. Sim, é como se a gente duvidasse de Deus com coisas Que tão é a grande pequenas. tristeza de Sendo que Jesus não com faltam eles. evidências Sim, de que Deus ele cuida. E cuida parece que constantemente, a gente acaba esquecendo. Aí É chega, o mal da Jesus da humanidade. resolve. O Senhor tinha um plano. Sim, ele tem um plano pra tudo. E o pior Óbvio, que são sempre em tem. coisas simples. Em coisas simples que a gente às vezes duvida. Sim. Então, é importante a gente se lembrar, viu? Das coisas que Deus já fez. Ela que vai nos ajudar a enfrentar as lutas no futuro. Mesmo Gente. muitas vezes a gente julgando a multidão, a gente é igual a ela. Sim, Jesus Igual. fugindo do problema É isso. Ficha caiu, e eles Senhor, amém. indo atrás de Jesus, né? Querendo mais milagres. Vamos lá, hipertexto aqui, eu queria pedir ajuda de vocês, a palavra-chave da semana é composta aqui, né? Composta não, né? Eu sou, é o tema, é a palavra-chave da semana, né? O mal da humanidade parece ser o mesmo, né? Projetar em Jesus aquilo que desejamos que ele seja, né? O nosso provedor, que ele tá ali com uma lâmpada mágica, que faz tudo que a gente quer, né? Na hora que a No gente mercado. quer, do jeito que a gente quer. Nosso grande desafio sempre vai ser esse, né? Enquanto deixamos de desfrutar da felicidade e contemplar quem ele é. Então esse é o nosso grande dilema, né? Ficar tentando colocar Jesus na nossa caixinha, como a gente acha que ele deveria ser. Queremos a todo custo que Jesus se pareça conosco e cumpre nossas causas, né? Quando na verdade deveria ser exatamente o contrário, né? O Senhor, o que é que eu faça? Qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? O que é que o Senhor quer que eu faça? Que postura você quer que eu tenha, né? Ainda hoje vivemos debatendo coisas de menor importância, né? Ou pedindo mais evidências do seu amor. Ainda há tempo para aprendermos, né? E quem sabe hoje, mais uma vez, Deus está falando com a gente, né? Que está aqui nessa mesa. A gente ficou o tempo todo pedindo prova, nem mais prova. A gente quer tudo. A gente quer ter, não quer confiar, a gente quer ter o controle para saber se vai dar certo, né? E Jesus fala assim, meu filho, só confia. Dependa de mim. Eu acho que eu já dei provas suficientes e que eu tenho poder para cuidar de você. Então, ó, descansa e faça a sua parte porque eu vou cuidar de você. Ele é o grande eu sou, né? Aquele que basta ser a si mesmo. Ele não precisa de ninguém, ele é autossuficiente. Ele sim, ele é autossuficiente, nós não. Então podemos confiar nele. A palavra-chave da semana é eu sou. E começando aqui pela Manu. Manu, qual que é o teu texto? E qual é a palavra que você queria acrescentar aqui? Deuteronômio 8:3.
eu vou destacar mais o final, tá bom? Do texto, que fala, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. A palavra que eu escolhi é eu sou suficiente. Tem uma música que eu gosto muito, o Jacó falou essa palavra na semana passada, tô colocando para essa semana, e quando a gente falou lá em casa, eu ainda falei a música, que fala suficiente para mudar quem eu sou e o que eu fiz. Ele é suficiente. Você não precisa só, não, eu preciso do pão, eu preciso de... Não, calma. Você precisa de Jesus, Jesus. ele faz. É isso aí. E aí, Jacó? A palavra que eu escolhi vem desse verso, que eu Qual que é vou o ler texto aqui, Deuteronômio 32, verso 39. Diz assim: Vejam agora que eu, sim, eu sou ele, e quem não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então a palavra eu sou é a palavra poderoso. Deus é o Deus Todo-Poderoso que pode tudo, né? Não há impossível para Deus. Entender que, como muitas pessoas, né, às vezes nós queremos ser Deus, o poderoso, onde Deus é só, digamos, um servo que a gente fala, Manipula. pede e ele realiza. Não é assim. Nós que somos a criatura. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele quem dá vida, é Ele quem salva, é Ele quem cura. Deus é Deus. E temos que entender isso, que Deus é amor, Deus é justiça, mas reconhecer que nós somos criatura e que necessitamos dele. Top demais. Então, é verdade, né? Um dos atributos de Deus aí é que ele é onipotente, ele pode todas as coisas, né? Mas ele cura onde ele quiser, irmão. Do jeito que ele quiser. Ele faz ele levantar o morto, ele faz o que ele quiser. E às vezes a gente tem, quem sabe o grande dilema do capítulo 5, capítulo 6 aqui, desse capítulo a gente acredita que ele tem poder para tudo. E ter ele ao nosso lado já seria suficiente, né? Para a gente poder ficar menos angustiado, menos preocupado, né? Ansioso, né? Ao contrário, quem está com você é maior do que tudo. Ele está na tempestade, ele está quando não tem alimento, quando falta alimento, né? Você pode estar preso, né, aleijado, estagnado, uma vida, se ele quiser, ele levanta. Então, crê no poder de Deus, crê nesse Deus que tem poder para fazer tudo. E aí, Rodrigão, teu texto, a palavra? Jeremias 15, 16, que diz: Acharás as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, o Senhor Deus dos exércitos. Cara, quando eu tirei isso, falei, ele é o nosso sustento. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele é tudo. A gente não precisa nada. A gente precisa fazer o que é nosso. E depois Deus vai fazer o que é impossível. Ele é nosso sustento de tudo. Nosso alimentício, espiritual. Ele é o que a gente precisa 100%. Muito bom, né? Bom, caminhando agora para o final aqui, gente, faz a gente se manter também na sua sala aí, deixa a galera falar, pergunta, cada um fala a sua palavra, pode ser com base em um texto, daquilo que você aprendeu ao longo da semana, mas envolve a sua galera, faz o pessoal poder interagir nessa hora, porque a rede semântica é para isso, a gente conceitualizar em uma palavra, criando um conceito um pouco maior, robustecendo mais ele aqui com base na palavra-chave da semana. Aqui na parte compartilhe, caminhando já para o final, respondendo a Jesus, não é? Capítulo 5, capítulo 6 de João, podemos ver as diferentes reações às obras de Jesus. Tanto na cura do paralítico, quanto também na multiplicação dos pães. Isso é muito nítido, né? Como a incredulidade e a desconfiança marcaram aqueles dois episódios, né? Eu queria pedir também mais uma vez aqui a ajuda do Rodrigo. O que é que você queria destacar desse texto? Como foi as reações, as respostas dadas pelas pessoas a Jesus naquele dia? Cara, foi muito incrível, porque, de novo, eu vejo assim, o povo sem entender o que verdadeiramente Deus queria fazer entendê-los, que era a redenção e a graça ilimitada dele. Cara, quando eu entendi isso, muitas vezes nós colocamos as bênçãos antes de colocar. Não, Deus ou Jesus é tudo. Deus, tudo que nós precisamos. Ele é a precisamos. minha principal Ele bênção. é o meu principal. Mas nós muitas vezes nos desfocamos e nosso foco é, não, eu vou seguir Deus porque Ele me dá isso. E mais, será que nós
estamos somente com Jesus por as coisas que ele nos dá ou porque nós verdadeiramente amamos ele. E algo que diz assim, que muitas vezes nós somos autossuficientes, incluso nisso, que acreditamos que nós possamos ir sozinhos e chegar à vida eterna, mas o que fala aqui é que a vida eterna não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços. E ela apresenta que Jesus nos dá uma dádiva suprema. Top demais. E a obra que Deus quer da gente, achei legal, João 6:29, que a gente acredite, que a gente creia, cara. E para de tirar dúvida, para de ficar só questionando, reacionando e passar a viver pela fé em um Deus que tem poder para tudo, né? Um Deus que tem poder para fazer milagres, tem poder para mudar realidades, né? Um Deus que tem poder para fazer pessoas paralisadas voltarem a andar. Um Deus que tem poder de suprir a nossa vida, né? Sustentar a gente, matar a fome da nossa alma. E é legal demais, né? Porque aqui a parte do compartilho diz que tudo que eles precisavam saber para reconhecer Jesus, né? Através da Bíblia, da palavra de Deus, eles tinham conhecimento da palavra, né? Do que o Messias viria fazer, e mesmo assim não fizeram. Sabe o que eu penso? Nós também não temos desculpa nenhuma, porque a gente sabe tudo isso. A gente conhece a palavra, a gente tem acesso aos evangelhos, né? A palavra de Deus, as histórias, os erros deles, né? Então nós também não temos desculpa, né? E o que nós estamos fazendo com o que a gente já sabe? Isso é fundamental. Esse é o fundamental. Então, felizmente no Evangelho de João, um número significativo de judeus também acreditaram. Isso aqui é muito esperançoso, achei muito legal, né? Porque João não termina, né, esse episódio no capítulo 6 assim, ninguém acreditou. Todo mundo apostatou, todo mundo era incrédulo. Não. Sempre vai ter um grupo que vai acreditar e um grupo que não vai acreditar. Tem um grupo que vai ficar com Jesus mesmo sem ter nada, sem receber o que acha que deve receber. E vai ter um grupo que estava por interesse e vai sair. Então que a gente seja aquele que ao invés de duvidar, que a gente acredite mais, né? Então, a única parte da gente que você mencionou, né? É crer em Jesus, né? Essa é a obra que Deus quer que a gente faça. Acreditar nele, confiar nele, trocar a incredulidade pela crença, né? E a desconfiança pela confiança somente em Jesus Cristo, né? Achei legal a pergunta aqui, ó, de todas as diferentes reações a Jesus, qual corresponde melhor à forma como você reage a ele? Foi uma pergunta que eu me fiz pessoalmente. Eu anotei aqui, ó, com incredulidade. Parece que Deus mais faz para mim, tem hora que eu fico assim, caramba. Deveria ser ao contrário, eu tenho que me policiar nisso aqui. Porque Deus tem sido muito bom comigo, né? Tem sido fiel comigo, em tudo. Então, às vezes eu me pego, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que não sei o quê? E sempre marcando essa questão da desconfiança, né, e tal. E essa é a natureza nossa, né? É uma coisa muito humana, terrível, né? Quando Jesus desafia a gente a crer nele. E essa experiência tem que ser uma experiência nossa, individual, né? É o puro ele suco vai da perguntar, humanidade. não é para a multidão, né? A multidão. Ele vai perguntar como foi individualmente, para a multidão, para o grupo, para a gente sozinho. Sim. E a gente vai ter que dar uma resposta. Acredito que para nós que somos missionários, né? Nossa, a gente deixamos, né, nossos lares, né? Praticamente aí, acho que a maioria por 2 anos, né? Aqui E sim. sempre a gente fica questionando a Será que vai Deus. dar certo? E o futuro? E o futuro? Isso e aquilo, né? E sendo que a gente está vivendo a missão, mas parece que é algo do ser humano, sempre duvidar, sempre questionar nas pequenas coisas, né? Mas sempre Deus mostra ali que podemos confiar nele. E o incrível é que muitas vezes nós nos esquecemos o que ele já fez por nós. E assim como o Jacó falou, né? Muitas vezes nós... E justamente agora que está terminando o projeto, nós... Cara, será que Deus vai me ajudar? Será que... E, cara, tudo que ele já fez, que sigue fazendo, por que nós não acreditamos nele? É isso aí. E é interessante que nas histórias que a gente leu dessa semana, todas elas, na verdade, Jesus, ele pediu que acreditassem, mas ele deu provas para isso, né? E tem uma palestra de um cientista que morreu, que eu gostava muito dele. E ele falava muito sobre essa questão de fé, porque o cientista era cristão. E ele deu um exemplo uma vez em uma das palestras dele. Supomos que Jesus, ele coloca para você 5 cadeiras. Ele fala para você sentar na primeira e ele mostra que ela é... Tipo assim, ele senta nela, ele mostra, é real, isso daqui, senta agora, você. Vai, você provou.
Tudo bem, ela funcionou. Faz isso com as 4 cadeiras. Você vai ter algum problema de acreditar em sentar na 5ª cadeira, sendo que todas as outras Jesus já te mostrou é real? E muitas vezes a gente tem esse problema de sentar na 5ª cadeira. Será que a gente tá tendo esse problema hoje, agora, sim? Será que a gente tá tendo esse problema de Jesus tá te oferecendo um lugar para sentar, há um lugar na mesa, e eu tô com medo de sentar nesse lugar na mesa? Porque eu acho que talvez a cadeira quebre, mas ele já te mostrou que ela não quebra. Qual que é a dificuldade que você tá tendo de sentar na cadeira que Jesus te oferece? Sensacional. Gente, acabou o tempo. Já estourou o tempo, hein? Considerações Passou finais, rapidinho, e a palavra aí, rapidinho. O que é que vocês tiram dessa lição? O que é que você aprendeu dela? E começando aqui rapidinho pelo Jacó, qual é a sua consideração final? Rapidez, Jacó. Como o pastor falou, né? Muitos rejeitaram, mas também muitos aceitaram, né? Então, cabe a cada um de nós, de forma individual, aceitar as palavras, os planos de Deus para a nossa vida. E confiar, Porque né? é sempre melhor, exatamente. Amém. Confiar e crer. Amém. Rodrigão, rapidez. Isso. E falando, se você já está aí perto, creia. Que assim como fala ele, quer ser curado, creia. Que vai ser curado em Amém. tudo. Amém. Manu. Seguindo no raciocínio da crença, né, do acreditar, dessa vez eu trouxe, pastor. Tá aqui o livro que eu indiquei na última vez, que é o Conectado, de Steve Case. E eu trouxe aqui na lição exatamente uma citação para finalizar, que mas a fé considera a evidência suficientemente forte para justificar o risco. Para o paralítico, foi pedido que ele levantasse. O que Jesus tem pedido para você se arriscar hoje? E o que eu quero contar para cada um é que o risco, ele vale a pena para viver o extraordinário de Deus. Amém, amém. Jesus não dependeu da fé daquele homem, né? Mas quando Jesus propôs e disse, levanta-te, ele apoderou-se das palavras de Jesus e o milagre aconteceu. Talvez o que falta pra gente hoje é a gente crer e se apoderar das promessas de Deus, da palavra de Deus, porque o que ele fez é real e ele vai cumprir suas promessas. Então que Deus nos abençoe para que a gente não caia nesse erro. Satanás, ele fez de tudo, viu de tudo, os líderes religiosos da época. E o texto também aqui falando que ele fez de tudo para cansar Jesus. E mesmo assim, ele não desistiu, foi até o fim. Temos hoje a oportunidade de parar e refletir no seu ministério e saber que da mesma forma que ele foi no passado, agiu no passado, ele também continua sendo em nossos dias e no futuro também. Eu queria pedir ao Rodrigo terminasse com oração. Vamos lá, Rodrigo. Vamos orar. Querido Deus, Senhor, obrigado, Senhor, por esse nosso dia. Obrigado, Senhor, porque uma vez mais a gente falou um pouco mais da Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a acreditar mais em Ti, a acreditar, Senhor, nas Suas promessas e que você possa estar conosco em tudo se recorrer, cristão. Te pedimos, Senhor, que você volte logo, que estamos ansiosos te esperando. Te peço tudo isso no Teu santo nome. Amém. Amém. Obrigado, Rodrigão. Valeu, Jacó. Obrigado, Manu. Obrigado, pastor. Valeu. Bem, isso aí, muito bom. Um abraço. Obrigado a vocês também, tá? Que estiveram com a gente aqui acompanhando. Esperamos que você, nessa compreensão sobre o que aconteceu no passado, como esses conflitos começaram a ficar cada vez mais intensos entre aqueles que tiveram contato com Jesus, que você, nesse conflito, se renda para Deus, creia em Deus, creia em sua palavra, confie nele, dependa dele, aceite a sua proposta de ter um relacionamento íntimo com você, tá bom? Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e aproveite para poder mergulhar cada vez mais no estudo da Bíblia e que ele olhe para você, que quando ele perguntar para você, e aí, você quer ficar ou quer ir embora, que você não tenha outra resposta a dar para Jesus, a não ser dizer, Senhor, é do teu lado que quero ficar. Que Deus te abençoe, nos encontramos em breve no seu próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até mais, tchau!